Olá e bem-vindos ao meu canal do YouTube mais uma vez. Hoje temos o caso de Rita Stratton. Na tela acima vocês podem ver o restante dos meus casos. Seguem minhas redes sociais caso queiram me seguir. E sem mais nada para dizer, vamos começar. Rita Jean Stratton nasceu em 27 de maio de 1963 em Fort Worth, uma cidade localizada ao norte do Texas, onde viveu durante toda a sua vida, acompanhada de sua família, composta por seus pais, Atoll e Alta Stratton, além de sua irmã Rona, com quem era praticamente absolutamente inseparável. Desde criança, Rita se destacou por seu carisma. Era uma pessoa amável e naturalmente doce, por isso fazer amigos para ela nunca foi algo difícil. E à medida que ia crescendo, isso de ser tão amável e tão extrovertida, junto com sua beleza e sua destreza nos esportes, a tornou muito popular durante o ensino médio. De fato, em seus primeiros anos de ensino médio, Rita fez os testes necessários para entrar na equipe de cheerleaders. Ela superou os testes e se tornou, portanto, uma cheerleader, o que fez sua popularidade na escola aumentar ainda mais. Embora, segundo seus colegas, Rita estava muito longe de ser o estereótipo de cheerleader superficial, aquele que vemos nos filmes. Ela não era nem egoísta, nem má, nem nada do tipo, muito pelo contrário. Rita continuava mantendo as mesmas características desde que era uma criança, e isso a tornava ainda mais querida por seus amigos e colegas. Temos que dizer que, de fato, ela tinha um grande grupo de amigos. Embora seja importante esclarecer que claramente ela não era amiga de todos os alunos do ensino médio, ela também não tinha nenhum inimigo. Ela era benquista por todos e, por isso, muitas vezes era eleita em concursos nos quais seus colegas votavam. Em geral, para Rita, o ensino médio foi um período muito bom em sua vida, mas para 1981, momento em que se formou, ela estava mais do que pronta para começar uma nova fase de sua vida, para a qual ela vinha economizando há vários anos e tinha muitos planos. Em seus últimos anos no ensino médio, Rita trabalhou casualmente, cuidando de crianças e fazendo uma coisa ou outra para ganhar um pouco mais de dinheiro. Para poder realizar o sonho que ela e sua melhor amiga, Amy Moody, tinham, Amy e Rita se conheceram quando eram crianças e fizeram toda a sua educação juntas. Ou seja, elas passaram praticamente toda a vida juntas e decidiram começar essa nova fase da mesma maneira, sonhando em morar juntas também. Os esforços delas deram frutos, porque no início de 1982, as duas amigas alugaram uma casa não muito grande, localizada no número 1808 da rua Brook Hollow Drive. Embora ambas trabalhassem, Rita, por sua vez, em uma loja de computadores e tecnologia. A verdade é que seus salários e economias não foram suficientes para alugar uma casa em uma área central. Portanto, sua nova casa, seu novo lar, estava localizada em um bairro que, embora não fosse considerado periférico, também não era o mais seguro. Embora Fort Worth não fosse conhecida por ser uma cidade insegura, como em qualquer lugar, havia um certo nível de criminalidade. No entanto, desde o final de 1981, a violência vinha aumentando, especialmente em relação às jovens, como Rita e Amy, que tinham apenas 18 anos. Essa onda de agressões começou em dezembro de 1981, especificamente no dia 7 daquele mês. Por volta das 11h04 da manhã, quando um homem com uma máscara vermelha entrou em uma casa na rua Club Oak, na cidade de River Oaks, uma pequena cidade muito próxima de Fort Worth. Era a casa onde Lisa Gabbard, de 18 anos, morava com sua mãe, que tinha uma doença degenerativa que a deixou incapacitada. Lisa não só tinha a mesma idade que Rita e Amy, como também frequentou a mesma escola que elas, sendo até amiga de ambas.
No entanto, desde a formatura, tornou-se mais complicado se verem, especialmente ao viver sozinha com sua mãe, já que Lisa se tornou o único sustento econômico da casa, além da pensão estadual. Portanto, mesmo antes de terminar o ensino médio, a garota trabalhava à noite para poder pagar a enfermeira que cuidava de sua mãe, entre todas as outras despesas. Naturalmente, ao trabalhar a noite toda, Lisa dormia durante o dia sabendo que sua mãe estava sendo cuidada pela enfermeira. Quando o indivíduo em questão entrou em seu quarto, ela estava um tanto adormecida. E acreditou que se tratava de uma brincadeira de seu melhor amigo, por isso nem mesmo levou a sério. O que mudou quando este sujeito se lançou sobre ela na cama e começou a estrangulá-la com suas mãos. Lisa tentou várias vezes tirá-lo de cima dela, mas foi impossível. Seu agressor era mais forte que ela e garantiu que a imobilizasse para abrir o roupão que a garota estava usando. A única troca verbal entre eles naquele momento foi quando o homem ordenou que ela tirasse a roupa íntima. A jovem, que até então tinha resistido muito, aproveitou aquele momento para perguntar se sua mãe estava bem. Quando o agressor confirmou isso e prometeu não fazer mal a ela, se cooperasse, se comportasse bem, Lisa parou de lutar. Diante das ameaças ao bem-estar de sua mãe, a garota se mostrou muito mais submissa. Tirou a roupa íntima e atendeu a todos os pedidos de seu abusador a fim de preservar sua mãe. No momento de abusar dela, o agressor teve problemas para ter uma ereção, por isso levou vários minutos para executar seu plano. Quando conseguiu, ele indicou a Lisa que deitasse de bruços, algo que inicialmente ela recusou, aterrorizada com o que ele poderia fazer enquanto ela estava de costas. No entanto, o mascarado prometeu não calçar-lhe não. Enquanto ela estava de bruços, ele subiu as calças e fugiu. Quando ela percebeu o que estava acontecendo, Lisa se vestiu e correu para a porta principal da casa, em uma tentativa de descobrir a direção na qual o agressor tinha ido. Foi então que ela o viu pulando a cerca do seu jardim em direção a um terreno baldio. Sem saber o que fazer e ainda muito afetada pela situação, Lisa voltou para casa e falou com sua mãe, que embora tivesse visto alguém ir embora, não parecia estar ciente do que acabara de acontecer. Em uma tentativa de não deixá-la nervosa, Lisa acabou dizendo que tinha sido um amigo fazendo uma brincadeira e voltou para o seu quarto para pedir ajuda a um dos seus amigos. Juntos, eles chamaram um policial com quem eram conhecidos e, na companhia deles, Lisa foi ao hospital local, onde descreveu seu agressor. Devido à máscara usada pelo estuprador, era impossível ver seu rosto. Mas isso não impediu que ela memorizasse outros detalhes, como as roupas que ele estava usando. Ele usava um suéter de lã que misturava diferentes tons de azul com branco, enquanto as bordas eram pretas. Quanto à calça que ele estava usando, Lisa notou que era um jeans comum, que, embora não parecesse velho, nem estivesse em mau estado, apenas parecia um pouco desgastado pelas lavagens. Sobre sua aparência física, a jovem disse que era um homem branco, que por sua voz e corpo tinha entre 17 e 20 anos. Ela disse que ele media entre 1,70 m e 1,80 m e que pesava cerca de 80 quilos. Além disso, ela disse que o cabelo dele era castanho. Pela forma como ela sentiu os braços deste homem, ela achou que ele fazia exercícios, pois tinha músculos, mas não muito grandes. No quarto de Lisa, a polícia encontrou a pegada de um tênis que, pelas suas medidas, confirmava a descrição dada pela vítima. O trabalho da polícia apenas começava quando, no dia seguinte, quase exatamente 24 horas após o primeiro ataque, receberam a ligação de Selena McDonnell, uma garota de 20 anos que morava na mesma rua que Lisa, mas no número 204. Selena contou à polícia que naquela manhã tomou banho pouco antes das 11 da manhã. Alguns minutos depois, ela saiu do banho de roupa íntima para ir ao seu quarto e escolher o que vestir. E foi quando ela abriu seu guarda-roupa que uma pessoa, um homem, saiu dele usando uma máscara de esqui e a empurrou no chão.
Posteriormente, a garota diria que a camiseta do agressor cheirava a suor velho, como se tivesse sido guardada na bolsa de ginástica de alguém. Nesta ocasião, o agressor não perdeu tempo logo após pular do guarda-roupa, pois começou a abusar diretamente de Selena, parando apenas quando notou que a garota tinha fita adesiva médica sobre seu criado mudo. Quando terminou de abusar dela, pegou a fita que encontrou e com ela tapou seus olhos, sua boca e também amarrou suas pernas e braços para que ela fosse incapaz de segui-lo. E disse a ela: "Não se levante até sentir a porta se fechar. Eu vou embora." A descrição detalhada que posteriormente Selena deu na delegacia coincidia em vários pontos com a que Lisa havia dado no dia anterior. O indivíduo era alto, de pele branca, além de também usar uma máscara vermelha. A notícia de um homem estranho, mascarado, que invadia as casas de jovens garotas para abusar delas se tornou manchete. Não apenas no River Oaks e cidades vizinhas como Fort Worth, mas também foi notícia em todo o estado do Texas. As vítimas escolhidas por este sujeito claramente seguiam um padrão, e isso fez com que as jovens de todo o estado começassem a se sentir inseguras, incluindo, é claro, Rita e Amy, que começaram a buscar formas de se proteger. A polícia não podia negar as semelhanças entre as descrições das vítimas, muito menos como o modus operandi parecia exatamente o mesmo. Por isso, começaram a investigar ambos os casos de forma conjunta, considerando que indubitavelmente se tratava do mesmo abusador. Durante o próximo mês, a polícia de River Oaks voltou a falar com as vítimas em busca de algum indício ainda mais claro que permitisse identificar o culpado. Foi durante aquela segunda entrevista com a polícia que Lisa deu o nome de Wesley Miller. Wesley Wayne Miller, de 19 anos, era originário de Fort Worth e Yale. Assim como Lisa, Amy e a própria Rissa haviam frequentado até aquele mesmo ano a Castleberry High, naquela cidade. Isto é, aquela escola secundária que mencionei era conhecido por ser do time de futebol da escola Weasley, estava longe de ser problemático, tirava boas notas, era popular e amigável. Então Lisa, na verdade, não o nomeou porque acreditava que fosse ele, mas porque ao descrever seu agressor, encontrou que ele tinha um corpo semelhante ao de seu ex-colega de classe. Ela o usou como exemplo, poderíamos dizer? Embora para Lisa essa conexão não fizesse sentido, a polícia acreditou que o inconsciente da garota estava dando uma pista. Então Wesley Miller se tornou um dos suspeitos dela, enquanto ainda consideravam outras possibilidades e suspeitos. A notícia havia começado a ser esquecida pela imprensa e pela população em geral, quando em 14 de janeiro de 1982, foi divulgado um novo episódio de abuso, embora este tivesse algumas características diferentes das anteriores. A vítima, Deborah Orman, morava em Sansom Park, outra das cidades próximas a Fort Worth e River Oaks. Naquela tarde, Deborah havia carregado seu carro com roupas sujas para ir à típica lavanderia automática que vemos nos filmes dos Estados Unidos. Ela ficou lá até suas roupas ficarem prontas. Nesse momento, ela fez o mesmo processo que havia feito ao chegar, ou seja, abriu seu carro para carregá-lo com as roupas, mas desta vez limpas. Enquanto fazia isso, ela notou um homem que falava em um dos telefones públicos que estavam no estacionamento, mas que a olhava fixamente. Apenas alguns segundos depois, o homem desligou o telefone e se aproximou, obrigando-a a entrar na lavanderia e deitar-se no chão. Extremamente assustada, Deborah pediu para que ele não a machucasse, mas seu agressor disse que iria fazer isso, fazendo com que ela ficasse tão assustada que acabou urinando em si mesma. Diante disso, o abusador tentou acalmá-la, prometendo que não iria machucá-la, embora não tenha parado, e abusou sexualmente dela ali mesmo. Após terminar, o agressor saiu pela porta principal do negócio e voltou alguns minutos depois, com um bastão de cerca de 20 centímetros, com a tampa de uma garrafa azul, com a qual tentou penetrá-la, embora não tenha conseguido. Depois de várias tentativas, pegou as coisas e saiu, deixando Deborah completamente em choque.
quem, tirando forças de dentro de si, conseguiu dirigir até o hospital, de onde conseguiu chamar a polícia. Graças ao protocolo, neste tipo de casos, uma das primeiras coisas que a equipe médica fez foi revisar a paciente e coletar amostras. Foi assim que conseguiram obter fluidos de seus órgãos reprodutivos. A descrição que Deborah deu à polícia foi o que fez com que os alarmes de repente voltassem a acender. O sujeito que a havia violado era fisicamente igual ao que havia atacado um mês antes a Lucy e a Selena na cidade vizinha. A ideia de que o abusador sexual voltasse a atacar gerou novamente uma situação de pânico, sem imaginar que na semana seguinte aconteceria algo ainda pior. Desde aquilo que aconteceu com Lisa faz aproximadamente um mês e meio, Rita começou a se sentir extremamente insegura. Ela tinha medo de voltar para casa sozinha do trabalho, mas também não se sentia segura em casa. Na verdade, ela estava verdadeiramente aterrorizada de ficar sozinha. Então, quando Amy não estava, ela sempre se certificava de que havia outra pessoa lá, como sua irmã ou algum amigo. Ela precisava de alguém para lhe fazer companhia, enquanto tudo isso de alguma forma se resolvia. E não era muito complicado, porque Jennifer, a irmã mais velha de Amy, morava apenas a algumas casas de distância da dela. Portanto, pelo menos ela tinha essa pessoa por perto. À medida que os novos abusos eram revelados, o medo de Rita só fazia crescer, então ela e sua melhor amiga tomaram várias precauções para garantir que o agressor não tivesse nem mesmo a oportunidade de entrar na casa. Então, elas mudaram todas as fechaduras do lugar. Além disso, elas conseguiram alguns itens de defesa pessoal, como gás de pimenta, e garantiram estabelecer uma rotina para passar o menor tempo possível sozinhas em casa. No entanto, com o período de inatividade de quase um mês e meio que o agressor havia tomado, entre o episódio de Selena e o de Deborah, Rita começou a se sentir lentamente mais confiante. Na semana anterior aos acontecimentos, ela havia começado a voltar sozinha para casa do trabalho e, em geral, parecia estar mais tranquila. Ela não fazia ideia do que estava por vir. Na terça-feira, 21 de janeiro de 1982, exatamente uma semana após o ataque a Deborah Orman no Parque Samson, Amy, a melhor amiga de Rita, fez uma descoberta horrível. O dia havia transcorrido com o que parecia ser total normalidade. Ela havia tomado o café da manhã com sua melhor amiga antes de ambas começarem o dia. De trabalho, indo para seus respectivos empregos, Rita saía antes que Amy, então passava um tempo sozinha em casa antes de sua amiga chegar. E embora isso tenha sido motivo de medo nas semanas anteriores, nesse momento Rita já se sentia confortável o suficiente para ficar até as 18 horas, que é quando sua amiga voltava. Naquela tarde, quando Amy voltou para casa, achou estranho tudo estar tão silencioso, mas logo percebeu que algo evidentemente estava errado. Havia sangue em uma das paredes e na lâmpada da sala de estar. Completamente assustada, a garota foi até a casa da irmã, que, lembro-lhes, estava perto para pedir ajuda, e ambas voltaram com um taco de beisebol. Elas pretendiam se defender com isso, caso ainda houvesse alguém lá dentro. Então, com muito cuidado, as irmãs começaram a verificar a casa até chegar ao quarto de Rita. Encontrando-a no chão, na frente do seu guarda-roupa, parecia que alguém havia tentado trancá-la no guarda-roupa, já que o corpo havia caído. Estava completamente ensanguentada e, ao olhar com mais atenção, perceberam que ainda tinha uma faca cravada no peito. Seus pulsos estavam cortados e, como se não fosse suficiente, tinha sua roupa íntima enfiada na boca. Rapidamente, as irmãs chamaram a polícia, sendo o detetive Dennis Timmons o primeiro a chegar à cena. E, segundo o que declarou publicamente depois, não precisou que Amy nem Jennifer lhe indicassem onde estava. Havia um rastro de sangue da sala de estar até o quarto de Rita. Quando o resto da equipe policial chegou, os peritos de Fort Worth constataram que ela havia recebido 38 facadas.
Com esta faca que foi encontrada em seu peito, que a propósito era uma faca de cozinha, a investigação sobre a morte de Risa não foi nada complicada. Enquanto uma equipe de oficiais cuidava da cena e outra coletava depoimentos dos vizinhos das meninas, as autoridades policiais entraram em contato com a polícia de River Oaks. Foi assim que descobriram que Wesley Miller era um dos principais suspeitos na série de violações que haviam ocorrido anteriormente. A partir desse momento, as peças simplesmente começaram a se encaixar, graças aos depoimentos de vários vizinhos que descreveram uma caminhonete andar pela área de maneira estranha. Por volta das 17h15 e 17h30, hora em que a polícia supunha que Rita havia sido assassinada. Enquanto essa equipe forense começava a analisar o corpo da vítima, a polícia soube que Wesley tinha uma caminhonete igual a que os vizinhos de Rita haviam descrito. Por isso, as suspeitas contra ele se tornaram cada vez mais fortes. Mas esse não foi o único indício que apontava para Miller. Apenas algumas horas depois, os pais de Roxy McDonald se apresentaram na delegacia. Roxy não era apenas outra líder de torcida de Fort Worth, mas também era a irmã mais nova de Selina McDonald, a segunda vítima do abusador. E, além disso, a namorada de Wesley Miller, a família de Roxy, e não tinham suspeitas de Wesley até aquele dia. Quando Miller chegou em casa por volta das 18 horas e imediatamente pediu à sua namorada para ir ao banheiro. Uma das coisas que parecia estranha foi que imediatamente após entrar no banheiro, ele trancou a porta, o que não era muito comum na Elsevier. Claro, isso não foi o mais estranho. Quando minutos depois saiu do banheiro, tirou os jeans que estava usando e pediu à sua namorada para lavá-los. Foi então que Roxy notou que estavam manchados de sangue. Quando sua namorada perguntou o que havia acontecido, porque estava tudo coberto de sangue. Ele disse que tinha estado jogando futebol americano com alguns de seus amigos e seus irmãos, quando um golpe fez seu nariz começar a sangrar, manchando de alguma forma mística, mágica suas calças. Além disso, leve em consideração que ele estava jogando futebol americano com Jean. A princípio, Roxy simplesmente acreditou nele, não questionou muito a história e deu as calças jeans para sua mãe lavar. Mas, por sorte, a mulher soube da morte de Rita antes de começar a lavar a roupa. E, diante da notícia, decidiram levar a calça para a polícia, porque era muita coincidência. De repente, menos de 48 horas após o homicídio de Rita, a polícia prendeu Wesley Miller, acusando-o oficialmente de sua morte. Inicialmente, o jovem de 19 anos negou veementemente. No entanto, após mostrar-lhe que tinham suas calças manchadas de sangue e os testemunhos de quem tinha visto seu carro na rua onde ela morava, Rita acabou confessando, admitindo que havia cortado os pulsos da garota apenas para se certificar de que ela estava realmente morta. Segundo ele, ao terminar o ensino médio e antes de iniciar seu relacionamento com Roxy, Wesley havia convidado Risa para sair várias vezes. Mas a garota o rejeitou repetidamente, razão pela qual decidiu ir à casa dela para assassiná-la. Esse foi o seu raciocínio. Primeiro violar um monte de garotas, incluindo a irmã de sua namorada, e depois assassinar uma que o havia rejeitado. Embora suspeitassem que Wesley também era o abusador que vinha atacando jovens na área, a polícia de Fort Worth não tinha evidências suficientes para provar isso. Rita não apresentava sinais de ter sido abusada, então seu caso parecia ser diferente das outras vítimas. No entanto, sabendo que Miller era suspeito dos abusos, a polícia de Fort Worth garantiu o envio das impressões digitais do jovem para os diferentes departamentos de polícia onde esses fatos ocorreram, conseguindo assim uma correspondência entre suas impressões digitais e as encontradas na cena de um dos ataques. Embora se suspeitasse que Miller havia sido o responsável pelos 3 ataques, as autoridades só conseguiram provar sua culpa em 2 deles. No entanto, a prioridade era o homicídio de Risa, então o processo judicial foi iniciado rapidamente. O julgamento contra Wesley Miller pelo assassinato de Risa começou em outubro do mesmo ano.
A promotoria buscava que o jovem de 19 anos fosse condenado à prisão perpétua, levando em consideração que ele mesmo havia confessado. Para a promotora Pamela Katos, a possibilidade de o julgamento ter um resultado inesperado não era uma preocupação. A promotoria e a defesa apresentaram seus depoimentos e evidências ao longo de 2 semanas antes de o júri se retirar para deliberar, o que eles fizeram em apenas 1 hora, considerando Miller culpado. O que mais demorou, na verdade, foi a decisão do juiz sobre a sentença. O magistrado responsável pelo julgamento levou 1 mês para deliberar sobre uma sentença que acabou surpreendendo a todos. Ele foi sentenciado apenas a 25 anos de prisão. Rona, a irmã de Risa, diria extremamente afetada, eles nem mesmo deram 1 ano para cada vez que ele esfaqueou minha irmã. No entanto, a família de Risa, assim como suas vítimas de abuso, tinha esperança de que Miller recebesse uma pena maior por seus casos. No entanto, infelizmente, isso nunca aconteceu. Na época dos fatos, a tecnologia para identificar pessoas através do DNA, e isso impediu que sua culpa pudesse ser confirmada em todos os casos. Então ele acabou enfrentando a justiça apenas por um caso de estupro, enquanto os outros casos envolvendo suas colegas de escola foram completamente esquecidos. A verdade é que nem chegou a julgamento. Miller acabou conseguindo um acordo com a promotoria, em que cumpriria 20 anos de sentença, paralelamente aos 25 anos de prisão, pela morte de Rita. Ou seja, não foi dada a ele uma sentença adicional pelos abusos que havia cometido antes do homicídio, mas era basicamente a mesma sentença. Isso nem foi o pior, na verdade. Nem mesmo. Depois de 2 anos na prisão, Wesley Miller iniciou os processos para pedir liberdade condicional, algo que felizmente foi negado a ele. Mas o inferno para as vítimas e a família de Rita estava apenas começando. A partir desse momento, Miller pediria liberdade condicional todos os anos, fazendo com que suas vítimas se unissem a Rona, a irmã de Rita, para coletar assinaturas e fazer várias coisas para garantir que Wesley não recuperasse sua liberdade. Apesar de seu esforço no início dos anos 90, a lei do Texas pregou uma peça muito ruim nele. As prisões do estado estavam superlotadas, então foi criada uma lei para libertar aquelas pessoas com muito bom comportamento, entre os quais estava Wesley Miller, que foi libertado em 1991, incapaz de ir contra essa lei estadual. Essas mulheres garantiram que Miller, pelo menos, não pudesse se estabelecer em River Oaks nem no resto do condado. De fato, graças aos seus esforços, conseguiram que ele fosse proibido de se estabelecer em 13 dos condados mais próximos de onde moravam. Miller acabou se estabelecendo em Houston, a 418 quilômetros delas. Mas para Rona e Lisa não era suficiente, então voltaram a interpor recursos legais para fazê-lo se mudar, conseguindo que ele se mudasse para Wichita Falls. E não satisfeitas com isso, elas se certificaram de falar com as autoridades desse lugar para informá-las quem era Wesley Miller. Um aviso que não poupou um mau momento, 1 ano depois e 10 anos após a morte de Risa. Numa noite de verão, Laura Bernard foi ferida por um indivíduo enquanto tirava as compras do supermercado do seu carro. Graças aos seus gritos, seu marido, Charlie, apressou-se a sair e confrontar o sujeito, conseguindo que ele fosse embora antes de causar algum tipo de dano. O estranho rapidamente entrou na sua caminhonete e fugiu. Mas Laura havia conseguido ver a placa dele e anotou o número na lista de supermercado que tinha consigo. Na manhã seguinte, ambos foram à polícia para denunciar o que havia ocorrido. A placa e a caminhonete estavam no nome de Morris Miller, o pai de Wesley. Mas, ao verificar as câmeras de segurança da área, perceberam que não era o pai quem dirigia o carro, mas sim seu filho, Wesley. O promotor de Wichita Falls acusou Miller de tentativa de assalto e conseguiu que ele voltasse para a prisão por 5 anos.
mas em 1998 foi novamente libertado pelo mesmo motivo que antes. Rona e Lisa rapidamente intervieram novamente e conseguiram que na sua saída de 1998 fosse obrigado a usar um rastreador sistema de posicionamento global 24 horas por dia, enquanto residia na prisão do condado de Tarrant, onde passava grande parte do dia. No final de 2007, com 25 anos completos, Miller esteve prestes a recuperar completamente sua liberdade. Mas ele se recusou a assistir às aulas ordenadas para os delinquentes sexuais, o que acabou fazendo com que ele voltasse para a prisão. Desde então, e até 2018, Weasley entrou e saiu da prisão várias vezes por violar as condições de sua liberdade condicional. Há 7 anos não se tem novas notícias sobre este homem. E sim, é até aqui que chegamos com o vídeo. Realmente não posso dizer se ele está na prisão e vai permanecer na prisão, nem nada do tipo. Realmente, o futuro dele é incerto. O que é completamente anormal ou muito injusto em geral é o fato de ele ter saído da prisão. Primeiro de tudo, rapidamente, por bom comportamento, apesar de ter violado mais de 2 garotas, ou seja, já existe um padrão, e ter assassinado uma. Além de ter admitido, ou seja, sabe-se que ele foi culpado deste fato, e também admitiu o porquê. Porque esse ressentimento que ele sentiu pode ser transferido para qualquer outra pessoa. De fato, é uma história sem fim que se repete incessantemente. O que dizemos? Eles vão para a prisão por múltiplas violações, os deixam sair e eles vão e violam novamente, ou vão e matam. É algo que acontece que é extremamente previsível e que não parece importar para as pessoas que deveriam se importar. Enfim, digam-me o que pensam sobre este caso. E se vocês já conheciam ou se já conheciam a história de alguma dessas garotas. E como eu estava dizendo, é aqui que terminamos o vídeo. Então, aqui estão os Patreons e os membros do canal. Obrigada por me apoiarem através dessas plataformas. E sem mais nada para dizer, aqui está um novo vídeo, aqui está um vídeo recomendado. Vocês podem se inscrever clicando no meu rosto e nos vemos em outro vídeo. Adeus!